Bem-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Esse é o canal Beatriz Está Viva e não é um canal de culinária. É um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série, sobre o universo literário. Todos os 13 livros principais, também The Beatrice Letters, né, que é esse livro aqui, na verdade, esse livro aqui. E também a autobiografia não autorizada, bem como a série de livros All the Wrong Questions, né, só perguntas erradas, e o novo acréscimo que é o Poison for Breakfast. Mas hoje irei falar especificamente a respeito deste livro aqui, que é o The Beatrice Letters. Esse livro ele contém os maiores mistérios não resolvidos de todo o universo de Desventuras em Série. E depois de todos esses anos, né, um dos mistérios não resolvidos e muito discutido entre os teóricos de Desventuras em Série é o significado do último poema que está registrado nesse livro, que é uma espécie de carta, né, que é o poema My Silence Note. Esse poema se encontra aqui, justamente na última carta deste livro, né? E é o conteúdo escrito por Beatrice, no universo fictício, de maior comprimento, né? A maior, assim, que nós temos acesso a algo que a Beatrice, a mãe dos Baudelaire, escreveu, é isso aqui, né? Todo o resto é algo que foi descrito por Lemony para nós. Esse é o único acesso que nós temos diretamente ao personagem Beatrice Baudelaire. É esse poema. Por isso esse poema é cercado de mistérios. E, claramente, esse poema contém uma mensagem secreta para Lemony Snicket, uma mensagem que os teóricos de Desventuras em Série até hoje não tinham conseguido decifrar de forma satisfatória. Até mesmo eu, nesse canal, já fiz uns vídeos relatando qual era a minha opinião a respeito do significado obscuro por trás deste poema. No entanto, ninguém entre os teóricos ao qual eu costumo publicar, né, e discutir os assuntos, concordou comigo, né? Ninguém concordou comigo. Eu tinha dito que esse poema, na verdade, indicava uma espécie de planejamento antecipado de Beatrice, indicando que ela iria fingir a sua própria morte e então sobreviver, né, a um futuro incêndio da casa dela, para então se encontrar com Lemony Snicket, demonstrando que a sobrevivência de Beatrice havia sido planejada anos antes. Um esquema com teorias da conspiração dentro do universo de Desventuras em Série, uma teoria muito divertida, especialmente quando você leva em consideração de que no universo de Desventuras em Série é cheio de organizações secretas, mensagens secretas e tudo mais. Mas os outros teóricos levantaram diversas contra-teorias que depois de muito tempo eu tive que aceitar de que de fato minha teoria original não fazia sentido, né? Não fazia sentido. Então tive que apagar o quadro negro e recomeçar, né? Recomeçar a teoria do zero, porque afinal de contas eu, assim como muitos fãs, quer entender o que esse poema significa. Se não indica uma grande conspiração, o que ele realmente significa, porque tem uma mensagem secreta nele, né? Eu vou mostrar para você evidências de que de fato existe uma mensagem secreta neste poema. E depois irei mostrar para você qual é o significado desta mensagem secreta, que é algo simples e profundo ao mesmo tempo, né? Simples e profundo ao mesmo tempo. Então vamos começar. Qual é a evidência de que esse poema é mais do que um poema? Contém uma mensagem secreta. Bem, você deve saber que The Beatrice Letters é um conjunto de cartas de Lemony para Beatrice e de Beatrice para Lemony.
Mas as cartas de Beatrice para Lemony são provenientes de uma outra pessoa chamada Beatrice Baudelaire, que é a filha adotiva dos 3 Baudelaire principais, né? É a filha biológica de Kitty Snicket. Anos depois dos acontecimentos principais narrados em Desventuras em Série, a filha de Kitty Snicket está procurando por seus pais adotivos e escreve para seu tio, Lemony Snicket, dando informações e pedindo informações, pedindo para se encontrar com ele. E essa é a história principal de The Beatrice Letters, né? As cartas antigas, que é de Lemony para a mãe dos Baudelaire, e as cartas recentes, que são da jovem Beatrice Júnior, como é popularmente chamada pelos fãs, ou Beatrice II, para seu tio. Neste vídeo vamos nos concentrar na história contada através das cartas de Lemony para Beatrice mãe, né? Beatrice I, Beatrice Sênior, como você queira chamá-la. E nestas cartas acompanhamos Lemony desde quando ele era criança, ainda lá com seus 11, 12 anos, até quando ele, quando Beatrice já estava casada e grávida, né, de Violet. E uma carta, a carta ao editor de Lemony, depois da história principal, né, anos depois, quando ele começou a catalogar e formar este arquivo que passou a ser o livro de Beatrice Letters. Ele não apenas encontrou as cartas que estavam perdidas, como também encontrou objetos relacionados a estas cartas. E fotografou, enviou para o seu editor e pediu para ele decidir o que fazia com aquele arquivo. Seria queimar ou seria publicar? Né? Tudo indica que o editor decidiu publicar, porque senão nós não teríamos esse livro aqui em nossas mãos. Mas e esse poema? Esse poema, de acordo com a carta ao editor, né, e de acordo com algumas cartas de Beatrice Júnior para Lemony, foi buscado incessantemente por Lemony ao longo de anos. Uma vez ele encontrou, perdeu novamente, e então, depois de anos, encontrou novamente este mesmo poema. É um poema específico que foi impresso no programa de uma apresentação de Beatrice Sênior, né, a primeira Beatrice, em uma noite, em apenas uma noite. Esse poema foi declamado e, ao mesmo tempo, também estava impresso no programa do teatro daquela noite. Essa foi a única noite em que esse poema estava impresso no programa. Por isso foi tão difícil de encontrar esse programa, né? E esse poema, anos depois. Mas nós vemos que Lemony conseguiu, porque a contracapa, né, do livro é justamente este poema, já destruído parcialmente. Não sei se vocês estão vendo aqui. Já destruído parcialmente. Aqui, né? Provavelmente por fogo, né? Mas o conteúdo principal sobreviveu. E nós sabemos que é o programa porque o poema está impresso na página 12 do programa. E na página 13, que é a última capa, é o fundo do programa, né? Que tem escrito aqui The End. Mas esse é uma cópia, uma fotocópia do programa daquela noite. Então vamos ler uma tradução literal deste poema. Essa tradução foi feita pela Sociedade Desaventurada, que foi o primeiro grupo de voluntários que traduziu este poema, né? Existe uma outra tradução, mas é uma tradução não oficial, claro, né? Essa tradução aqui também não é oficial. Não existe tradução oficial de The Beatrice Letters para o português. Na verdade, para língua nenhuma. The Beatrice Letters existe exclusivamente em inglês. Por que isso? Tanto porque é um livro caro, certo, de ser publicado. É um livro para nicho, né? É difícil você encontrar no mundo todo fãs de Desventuras em Série que estivessem dispostos a comprar uma tradução a ponto de bancar, imprimir em grande quantidade. E, em terceiro lugar, é um livro difícil de ser traduzido. É difícil de ser traduzido. Uma tradução boa de The Beatrice Letters precisava ter notas indicando as traduções alternativas.
jogos de palavras usadas para dar intencionalmente mais do que um significado a cada carta. E dependendo da sequência que você acredita que a carta deva ser colocada, deva ser lida, você talvez tenha uma outra interpretação. É um grande anagrama em forma de cartas. Isso em si já é uma grande jogo de sentidos, porque em inglês a palavra letters, né, significa tanto carta, tanto letras. E quando você mistura as letras, você pode formar palavras diferentes. Da mesma forma, quando você muda a ordem das cartas, você consegue ter entendimentos diferentes sobre a história que está sendo contada. Essa é a grande jogada de Beatrice Letters. E para que essa jogada seja viável, Daniel Handler precisou recorrer a palavras com múltiplos significados, né? Assim como precisou recorrer à datação inespecífica. Nenhuma das datas utilizadas aqui em The Beatrice Letters são definitivas. Elas são sempre capazes de serem colocadas em ordens diferentes, né? É claro que algumas coisas, assim como anagramas que não tem sentido, anagramas de palavras, né? Você descarta logo porque são coisas que não fazem sentido. Mas sempre sobra 2 ou 3 palavras, quando você mistura letras aleatoriamente, que de fato fazem sentido, assim como a ordem das cartas, né, organizadas de certa forma, vai formar pelo menos 2 ou 3 sentidos ali que de fato fazem sentido, né? Então, voltando aqui ao significado desse poema, a tradução que foi feita pela Sociedade Desaventurada é uma tradução literal, enquanto uma outra tradução popular, ainda que não oficial, feita pela voluntária Isadora, ela fez um TCC traduzindo The Beatrice Letters e mostrando as ferramentas de tradução que ela recorreu para fazer aquela tradução. Não é uma tradução literal, é uma tradução pelo sentido. Inclusive, ela colocou um pouco da própria interpretação dela na tradução. Algo muito comum em qualquer tipo de tradução, infelizmente. Mas vamos recorrer à tradução literal, porque é para a teoria a que melhor, né, se enquadra para o nosso entendimento. Então, como a Sociedade Desaventurada traduziu aqui o poema. Meu Nó Silencioso, um poema sobre uma peça, sobre a história de duas pessoas que... Essa frase não termina porque ela está aqui na parte queimada. Escrito pela pessoa na história e na peça e no poema que, né, também tem a parte queimada. Meu nó silencioso está amarrado em meu cabelo, como se para manter meu amor longe dos meus olhos. Não posso falar com alguém por quem tenho zelo. Um alfinete de chapéu é parte do meu disfarce. Originalmente em inglês tudo rima, né? Mas com uma tradução literal não rimou. Na peça meu papel é uma bat-seer, uma palavra que aqui significa a pessoa que treina morcego. Detalhe, essa palavra não existe em inglês. É uma palavra criada por Daniel Handler para esse livro. A plateia pode sentir uma pontada de medo, como se afiados alfinetes estivessem ocultos em seus chapéus. Meu coadjuvante vive no que chamamos de Bray. Sua solidão pode não ser apenas um ato. Uma correspondência falta chegar um dia. Este melodrama é baseado no fato. A cortina cai como um nó que desamarra. O silêncio é quebrado por aquele que morre. Né? Então, antigamente eu dizia que Beatrice já estava predizendo a sua própria morte no futuro, né? E tudo mais. É uma morte que ia ser fingida e etc, etc. Mas, no momento, uma explicação muito mais simples me ocorreu quando eu analisei em mais detalhes uma outra carta encontrada neste mesmo livro, que é a carta mais conhecida de Lemony para Beatrice, que é essa carta enorme aqui, né? É uma carta realmente muito grande, muito grande. É uma carta que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, né? Mas a maior parte dessas páginas é resposta de uma única pergunta, né? Mas, de qualquer jeito, a análise dessa carta grande, detalhes dessa carta, me fez chegar a uma conclusão interessante que eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos para a tradução dessa carta.
né, a carta aí que a Sociedade Desaventurada classificou como carta número 9. Originalmente, né, as cartas vêm impressas com um carimbo, né, mas esse carimbo aqui não foi feito por Lemony Snicket, foi feito pelo editor e é classificado como LS2BB#5 ou a carta número 5 de Lemony Snicket para Beatrice Baudelaire, né? Então, apesar de ter a numeração número 5, não quer dizer necessariamente que é a quinta carta, pelo que eu já relatei, né? Então, o que é que eu quero destacar aqui nessa tradução? Vamos começar aqui para vocês entenderem. Minha queridíssima, recebi todas as 200 páginas do seu livro que explica por que você não pode se casar comigo e dei tantas sementes quanto os pombos correios puderam comer. Então, essa introdução nos ajuda a entender em que momento da vida de Lemony Snicket essa carta foi escrita. Então, você deve conhecer um pouco da história de Lemony Snicket, a história do fundo, né, que é contada nos 3 livros principais e também em esse livro aqui, que é a autobiografia de Lemony Snicket, né? Então, de acordo com os 13 livros principais, Beatrice escreveu uma carta de 200 páginas que foi enviada página a página por pombos e Lemony, depois de reunir as 200 páginas, formou um livro e leu esse livro de 200 páginas. E o que é que esse livro continha? Era uma grande carta de Beatrice para Lemony, explicando por que Beatrice não poderia se casar com Lemony. É uma carta de cancelamento de casamento. Então, Lemony estava para se casar com Beatrice, mas acontecimentos que impediram esse casamento, mas depois de modo definitivo, né? Então, em autobiografia não autorizada, é explicado que Lemony foi instruído por seu irmão Jacques Snicket a fugir quando ele estava prestes a se casar. Ele já tinha organizado tudo, já tinha alugado o local, mas o pessoal que organizou o local do casamento mandou uma carta para Lemony Snicket em código Sebald, dizendo o seguinte para Lemony. Eu vou ler aqui para vocês. Então está aqui na página 84, no capítulo 5 da autobiografia não autorizada, tradução em português. O código Sebald diz o seguinte: Olá, se você está vivo, não venha aqui, porque o conde vai queimar você. E Beatrice, fique longe. Essa foi a mensagem que os organizadores do casamento de Lemony enviaram para ele em código Sebald, né? Não uma carta disfarçada, mas a mensagem secreta dizia isso. O conde Olaf estava para matar Lemony queimado, e Beatrice também. E por isso, esses organizadores pediram a Lemony para ficar longe. Jacques Snicket, querendo proteger seu irmão, fez uma estratégia para salvar a vida de Lemony. E essa estratégia consta no capítulo 6 de autobiografia não autorizada. A estratégia era simples, era mandar Lemony para o exterior. Lemony foi disfarçado, como vocês podem ver aqui. Lemony está entre esses, disfarçado, né? É esse aqui, que a gente não consegue enxergar o rosto, mas ele está aqui, né? E ele fugiu para o exterior, né? Fugiu para o exterior, de acordo com as instruções de Jacques Snicket. Um detalhe importante nas instruções sobre que Jacques Snicket deu para Lemony está aqui, que eu vou ler para vocês. Estamos todos em tremendo perigo e por isso devemos ficar um longo tempo sem nos comunicar. Você não deve escrever para D. D, muito provavelmente, é o Daniel Handler, que no universo de Desventuras em Série não é o autor de Desventuras em Série. Ele é um associado, representante oficial de Lemony Snicket. Então, você não deve escrever para D. Você não deve telefonar para K. K é Kit Snicket. Você não deve, de jeito nenhum, se comunicar com B. B é Beatrice. Nem mesmo por telegrama ou pombo correio. Vou tentar me comunicar com B, eu mesmo, para que ela não acredite em todas as coisas horríveis publicadas no Pudonô Diário. Mas você não deve pôr em risco a vida dela, nem a sua própria.
Então note, ó, Jacques Snicket falou para Lemony fugir e falou: pelo amor de Deus, não entre em contato com ninguém, fique incomunicável. Porque isso provavelmente era importante, né? Lemony estava fingindo estar morto. Ele sim fingiu estar morto. Tanto que na carta dos organizadores do casamento começa, né, dizendo: se você ainda está vivo, porque já havia surgido um rumor de que Lemony havia morrido. Isso serviria como proteção para ele poder fugir e ficar incomunicável, né? Incomunicável. Jacques falou: não se preocupe, eu vou falar com Beatrice. Não se preocupe. Não tente entrar em contato com ela, porque se você entrar em contato com ela, você vai colocar a sua vida em risco e a vida dela em risco. É neste momento histórico da vida de Lemony que essa carta foi escrita. Mas temos que entender o que de fato aconteceu. Lemony disse: recebi todas as 200 páginas do seu livro. Então, enquanto Lemony estava no exterior, ele recebeu, por meio de pombos correios, a carta de Beatrice cancelando o casamento, né? Porque Lemony fugiu para o exterior, o casamento havia sido interrompido, né? Ele não conseguiu se casar naquele momento, mas eles ainda eram noivos. Em algum momento no futuro, eles iriam se casar, esse era o plano. Mas aí Lemony recebe a carta dizendo que o casamento está definitivamente cancelado, né? Então, por quê? Por que isso aconteceu? Antes de responder o porquê, temos que responder uma pergunta mais fundamental. Como Beatrice sabia para onde enviar os pombos correios com aquela carta? Como ela sabia? A resposta é simples. Lemony desobedeceu às instruções dadas por Jacques Snicket. Lemony entrou em contato com Beatrice, provavelmente com pombos correios, né? Ele estava em outro país. E aí informou a Beatrice o local onde ele estava. E informou a Beatrice como poderia se comunicar com ele. E com isso, Beatrice tinha a informação de onde enviar aquela carta, né? Porque se Lemony não tivesse entrado em contato com Beatrice, Beatrice não saberia para onde enviar a carta. Simples assim, né? Simples assim. Mas você reparou no que Jacques havia dito? Não entre em contato, porque senão você vai colocar a vida dela em risco e a sua também. Então, esse, na verdade, é o grande contexto da história que está sendo apresentada aqui por meio dessa carta. Essa carta é uma consequência da desobediência de Lemony ao seu irmão. E, muito provavelmente, as consequências previstas por Jacques de fato aconteceram. Só que Lemony, cego por paixão, não conseguiu enxergar nas entrelinhas. Como assim? Como assim? Vamos lá. Então vamos continuar lendo aqui, ó. Recebi todas as 200 páginas por correios. Então, lavei suas penas com meus dedos trêmulos, seus bicos com minhas lágrimas. Tive que ler o livro 3 vezes e meia antes de poder desatar meu nó silencioso e te escrever. Anexado, olha, isso aqui é importante. Anexado a um cacho de cabelo, a qual estou te devolvendo. Assim como você devolveu o item que coloquei em seu dedo naquela noite, enquanto os garçons colocavam as cadeiras em cima das mesas para sinalizar que o café estava fechado e esperavam impacientemente que nós terminássemos nossa última porção de fermento comprimido, açúcar. Isso aqui é a receita de fazer um root beer float, né? Uma bebida que Lemony gosta. O que aconteceu? O que aconteceu? Lemony, nesta carta, decidiu devolver uma mecha de cabelo que Beatrice havia dado para ele. Da mesma forma como Beatrice devolveu para Lemony, nesta carta, né, algo importante que Lemony havia dado para ela naquela noite. O que foi? Aqui, ó. A carta de 200 páginas partiu meu coração, mas este ficou completamente arrasado quando vi o anel. Né? O anel. Então, que anel é esse? Se você lembra de O Fim, você lembra que anel é esse?
Lemony fala: você tem consciência de que Chanel pertenceu à querida falecida mãe de R? Você deveria ter reconhecido o R gravado no centro. Eu estou certo de que ela teria gostado que você ficasse com ele, mesmo que o seu interesse em se casar comigo tenha mudado, graças ao nosso colega Co. Não vou manchar esta carta com o nome dele. A mais brilhante das estrelas é incapaz de brilhar através de uma nuvem de via. O mundo saberá de sua ação e seus enganos, de seus crimes e sua higiene, mas está muito longe para nós. É o cabelo, cartas, fotografias. Todos os traços do nosso amor serão espalhados, como um dos anagramas de uma de nossas lições de códigos. Resumidamente, tentarei responder as 13 perguntas que você me fez na página 189. Após ler seu livro, eu entendi por que não podes viver comigo. Espero que após ler as respostas a seguir, você possa entender por que não posso viver sem você. Então, o anel foi devolvido para a Beatriz por meio dessa carta. E a mecha de cabelo que Lemony havia recebido, né, foi devolvido para Beatriz, né, junto com essa carta aí que ele estava escrevendo. A mecha de cabelo. Que mecha de cabelo é essa? Deixa eu ver se tem aqui no final. Aqui está a mecha de cabelo, certo? Essa foto tem no livro. Uma mecha de cabelo que forma uma letra C, né? E tem esse laço branco aqui. Tudo isso é importante para essa teoria. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Você pode ter percebido que Lemony resumiu os motivos de Beatriz não se casar com ele em uma única frase, né? É a única frase. É verdade que originalmente esse trecho aqui contém uma mensagem código Sebald, uma mensagem que eu vou ler para vocês, mas que não traz tanta informação, tanto quanto o próprio texto em que está inserido essa mensagem. A mensagem código Sebald diz o seguinte: você tem certeza de que seu co-star é um de nós? Né? Essa é a mensagem em código Sebald. Mas a mensagem em que essa mensagem está inserida é muito mais importante. Muito mais importante. Porque Lemony resumiu as 200 cartas, as 200 páginas da carta de Beatriz aqui. Ele disse o seguinte: não vou aqui, estou certo de que ela teria gostado de você ficasse com ele, né, com o anel, mesmo que seu interesse em se casar comigo tenha mudado, graças ao nosso colega Co, né, aí é o Conde Olaf. Depois ele começa a descrever o Conde Olaf, né? Então, o resumo daquela carta de 200 páginas é: não vou poder me casar com você por causa do que o Conde Olaf fez. Agora me diga, precisa de 200 páginas para escrever isso? Né? Não precisa. Não precisa de 200 páginas para escrever isso. Beatriz intencionalmente escreveu uma carta longa demais, para explicar uma verdade difícil, mas simples de ser dita, né? Ela poderia, em uma página, vamos colocar no máximo em 10 páginas, ter escrito isso. Lembre, acho melhor a gente não se casar, porque nossas vidas estão em risco. Você sabe que eu gosto de você, mas mesmo assim a gente não vai poder se casar, porque eu não quero que você sofra, seja lá o que for, né? Mas ela gastou 200 páginas escrevendo que não ia se casar com Lemony. É evidente que em 200 páginas ela precisou usar de repetições desnecessárias. Ela precisou usar de palavras demais, né, para escrever uma coisa simples. 200 páginas é simplesmente um exagero. Mas é um exagero intencional. Aí, na página 189, antes das últimas páginas, antes do final da última página propriamente dito, ela escreveu uma lista de perguntas. E nesta lista de perguntas há uma pergunta muito importante, que é a pergunta 9. A pergunta que Lemony demorou mais explicando, né? Aqui, Pergunta 9. Olha a resposta. É verdade que a gente não tem acesso às perguntas, mas temos acesso às respostas.
sempre, continuamente, com crescente apreensão ou descrente esperança. Te amarei desconsiderando os atos de nossos inimigos e a desconfiança dos atores. Te amarei desconsiderando a revolta de alguns pais e o tédio de certos amigos. Te amarei não importa o que é servido nos cafés do mundo ou que jogo é o jogado em todo e qualquer intervalo. Te amarei não importa o número de treinamentos de incêndios que teremos de suportar e desconsiderando o que estiver desenhado em giz no quadro negro. E aí Lemony começa a descrever em muitas e muitas páginas que irá continuar a amar Beatriz, não importa o que acontecer, né? No final ele fala, eu tenho que dizer aqui, ó, te amarei se você nunca se casar e nunca tiver uma criança e passar seus anos desejando ter casado comigo, afinal de contas, e eu tenho que dizer que eu prefiro este enredo do que todos os outros que eu mencionei. Que Beatrice é como eu te amarei, até mesmo quando o mundo for caminhando para o mal. Então, a pergunta feita por Beatrice, numa carta de cancelar o casamento, lá no final, foi: Lemony, você vai continuar me amando, não importa o que aconteça? Dá para perceber que essa é uma pergunta estranha para ser feita numa carta de cancelamento de casamento, um cancelamento definitivo? É uma pergunta muito estranha para ser feita, porque se você quer cancelar o casamento, né, você vai perguntar para o seu ex-noivo: você vai continuar me amando, não importa o que aconteça? Né? Claro que não, claro que não. Então, há aqui o que eu gosto de chamar de uma contradição psicológica. Beatrice, na verdade, queria que Lemony continuasse a amando. Beatrice queria que Lemony ainda se casasse com ela, apesar de, na carta, estar dizendo justamente o contrário. Então, né? Por que escrever uma carta tão longa? O objetivo era esconder essas perguntas. Esconder, num emaranhado de páginas, essa parte mais importante, que eram essas perguntas. E nessas perguntas, era para Lemony perceber as verdadeiras intenções dela. Tudo isso indica que Beatrice, quando estava escrevendo essas 200 páginas, estava sob vigilância. O inimigo, provavelmente o próprio Conde Olaf ou um dos seus associados, iria revisar essa carta para verificar se a Beatrice havia colocado algum tipo de informação que fosse contrário aos seus planos. Porque, evidentemente, os planos desses inimigos, o plano de Olaf, era atrair Lemony de volta. Porque Olaf, por causa de Lemony, que havia desobedecido à instrução de Jix, descobriu que Lemony ainda estava vivo e queria matá-lo e usar Beatrice como isca. E a isca era muito simples. Escreva uma carta a Beatrice dizendo que não quer mais casar com ele. Aí ele vai se sentir obrigado a voltar do exterior para cá para tentar reconquistar você. E aí nós vamos capturá-lo e finalmente matá-lo. Esse era o plano do Conde Olaf, né? Só que não deu certo, porque Lemony acreditou e, em vez de ir lutar pelo seu amor, simplesmente desistiu dele, né? Acreditando que estava respeitando a vontade de Beatrice. No entanto, Beatrice tentou, nesta carta de 200 páginas, especialmente nessas perguntas, mostrar para Lemony qual eram as verdadeiras intenções dela. Mas ela precisava fazer isso de um modo sutil, de uma forma que aquele revisor não fosse perceber. Depois de ler tantas e tantas páginas, lá no finalzinho eu já estaria cansado e nem ia perceber que ela inseriu essas perguntas para fazer Lemony despertar. E qual era a melhor forma de fazer isso? Era fazer Lemony pensar em um outro documento. Esse outro documento continha a mensagem verdadeira que Beatriz queria que Lemony lembrasse. Que outro documento é esse? Vamos ver nas perguntas que Beatriz fez, algumas delas, o que é que ela queria que Lemony se lembrasse, né? Então vamos aqui, ó. Voltemos aqui um pouquinho antes, na pergunta número 4. Olha a resposta de Lemony. Para começar, vamos mais aqui na pergunta 2. Claro que lembro. Você entrou naquela sala enorme de madeira verde, estava adiantada para a nossa primeira aula, assim como eu. Sempre achei, antes mesmo de ser ensinado,
que ser pontual é um dos sinais de uma pessoa nobre e te envergonhei dizendo isso na frente de R, de B e dos outros, né? Então, Beatriz se perguntou, você se lembra da primeira vez que nós nos conhecemos? Olha, ela está querendo dizer, Lemony, eu ainda gosto de você. Olha a outra pergunta, pergunta 4. Não, acho que não. Me lembro da performance, é claro, e da sua fantasia esplêndida, e do palito de fósforo que você colocou no chão. Lembro-me da discussão que tive com Leonora Poe na manhã seguinte, quando eu estava mais de 1 hora atrasado para fazer minha resenha teatral, mas não me lembro de nada sobre programação teatral, o programa de teatro, né, aquele programa impresso. Eu recebi uma programação. Não me lembro de ver um poema. Se eu vi um poema, não me lembro de tê-lo lido. E se eu li, não me lembro de tê-lo relido. E se eu reli, não me lembro de ter me confundido ou de ter continuado a me confundir. Resumindo, estou confuso. Né? Então, Beatrício, nesta carta, ela perguntou a Lemony algo assim. Na carta de 200 páginas, né? Lemony, você se lembra do poema que estava impresso no programa de teatro, né, no programa da peça teatral, na noite que eu apresentei a peça My Silence Not, né, lá na cidade? Você lembra do poema que eu escrevi, que estava impresso naquele programa? Né? Aí ele me respondeu, não lembro não. Né? Não lembro do poema, não lembro do programa, não lembro de ter lido, não lembro se eu li e reli, não estou lembrado, né? Não estou lembrado de nada. Então, por que raios Beatrice, numa carta de cancelamento de casamento, ia querer fazer Lemony se lembrar daquele poema que ela escreveu anos antes, né? Porque naquele poema tinha uma mensagem. A mensagem que ela de fato queria passar para Lemony neste dia aí. Né? Neste dia aí. Então, olha as outras perguntas. Pergunta 6. Um homem que mora nas montanhas. Então, qual foi essa pergunta aí? Isso é uma referência ao poema que nós lemos. Ela perguntou, o que é um Braiman, um homem do Brai? É um homem que mora nas montanhas. Né? Brai é a mesma coisa de caverna na montanha. Então, é uma referência a algo que ela escreveu naquele poema. Ela perguntou algo assim, você entendeu o que Braiman significa? Né? Era uma pergunta, você entendeu quem é o Braiman no poema My Silence Not? É isso que ela queria saber. Mas Lemony não percebeu que estava falando sobre o poema. Ele respondeu, um homem que mora nas montanhas. Respondeu de forma literal. Quando ela queria que ele pensasse o seguinte, o Braiman naquele poema significa eu, o próprio Lemony Snicket. A outra pergunta, um homem ou uma mulher que treina morcegos. A pergunta original foi, você entende o que é baticir? Né? Então, a resposta literal é um homem ou uma mulher que treina morcegos. Mas, na verdade, Beatriz estava querendo fazer ele se lembrar de algo. Você entende quem representa baticir naquele poema? A resposta é, naquele poema, a baticir representa a mim, a Beatrice Baudelaire. A outra pergunta, a mistura de letras de uma palavra, nome ou frase de uma forma que forma uma nova palavra ou frase. A pergunta é, você sabe, entende o que é um anagrama, Lemony? Ele respondeu o que é um anagrama. Mas era para Lemony ter percebido que baticir e My Silence Not são anagramas de Beatrice e Lemony Snicket, mostrando quem são os representados naquele poema. Então, Lemony não percebeu, infelizmente não percebeu, que Beatrice estava querendo dizer, Lemony, por favor, lembra daquele poema? Porque naquele poema tem a mensagem que eu quero dizer para você agora, nesse momento que eu estou te enviando essa carta de 200 páginas. A mensagem verdadeira está naquele poema. Está naquele poema. Então, é isso. A gente tem que, para entender aquele poema, temos que entender o estado de espírito de Beatrice quando ela estava escrevendo aquele poema, colocou uma mensagem secreta lá, e ao mesmo tempo
essa mensagem era relevante no momento que ela escreveu essa carta de 200 páginas. Então, pensando nisso, qual era a mensagem relevante que ela queria passar para Lemony? Vamos voltar lá para o poema My Silence Note e entender que mensagem é essa. Então vamos entender quando é que esse poema foi escrito. Esse poema foi escrito na noite, né, e foi impresso na noite em que a última vez que Beatriz se apresentou My Silence Note, a peça teatral, foi naquela noite. Lemony já havia avisado que ia fazer uma pergunta para Beatriz. Eles já estavam namorando há vários anos. E então, ela deve ter percebido, ele vai me pedir em casamento hoje à noite. Né? Ele vai me pedir em casamento hoje à noite. Então ela decidiu, naquela mesma noite, fazer algo especial para Lemony. Lembra o que foi que ela entregou para Lemony? Um pedaço do seu próprio cabelo com a fitinha amarrada. Não foi? E você percebe que quando Lemony recebeu o anel de volta, né, ele se sentiu muito triste, porque o anel representava o noivado dele com Beatriz. E ele se sentiu motivado a devolver a mecha de cabelo. Por quê? Porque a mecha de cabelo também representava esse noivado. Porque era como se fosse o seguinte: para onde você for, Lemony, você vai levar um pedacinho de mim com você. Né? É isso que uma mecha de cabelo, quando você dá como presente, representa. Então, agora que o noivado estava encerrado, ele decidiu devolver a mecha de cabelo. Mas note a primeira frase do poema. Meu nó silencioso está amarrado em meu cabelo, como se para manter meu amor longe dos meus olhos. Veja que frase simplesmente incrível, interessante. Meu nó silencioso está amarrado em meu cabelo. O poema, em inglês, né, My Silence Note, é um anagrama de Lemony Snicket. Então, ela falou que amarrado no cabelo dela estava My Silence Note. Além de ser um anagrama de Lemony Snicket, essa expressão My Silence Note é usada em The Beatrice Letters para representar um segredo que não pode ser facilmente dito. É um segredo que você tem que guardar para si. E assim era o relacionamento de Lemony com Beatrice. Eles não podiam tornar público. Lemony, em cartas anteriores, já havia escrito para Beatrice que eles precisavam manter esse relacionamento em segredo. Então, essa expressão My Silence Note representa isso, né? Esse relacionamento secreto de Lemony para Beatrice. Tanto que ela falou, né? Meu nó silencioso está amarrado no meu cabelo, como para manter meu amor longe dos meus olhos. No final, ela fala, a cortina cai como um nó que desamarra. Então, quando a cortina caísse, quando a peça acabasse naquela noite, ela finalmente iria poder desamarrar seu nó silencioso. Ela fala, o silêncio é quebrado por aquele que morre, aquele ou aquela, né, que morre. Então, quem é que morre? Na peça teatral, quem morre é Beatrice, na peça. Então ela estava se referindo a ela mesma. Então o silêncio seria quebrado por ela mesma, porque ela ia aceitar o casamento com Lemony, ia tornar o relacionamento, mesmo que perigoso, público, né? Então o silêncio ia ser quebrado por ela. Quando ela finalmente se casasse, e aí todo mundo ia saber que eles dois estavam juntos mesmo, não importa que perigos eles enfrentassem. Então, né? Ela fala aqui, ó, meu coadjuvante vive no que chamamos de Bray. Sua solidão pode não ser apenas um ato. Então, Lemony já vivia em um esconderijo nas montanhas, né? E é dele de quem ela está falando, né? Meu coadjuvante, na verdade, representava o próprio Lemony Snicket na peça, né? Ele vivia lá nas montanhas, mas ia poder se casar com ela algum dia. É sobre isso que esse poema está falando, né? Sobre isso que isso está falando. Um relacionamento secreto que por fim ia se tornar público. Mas qual era a mensagem que Beatrice queria que Lemony compreendesse? Era uma grande declaração de amor. Uma grande declaração de amor.
ela escreveu no começo, ó. Meu nó silencioso está amarrado em meu cabelo, como se para manter meu amor longe dos meus olhos. Meu nó silencioso está amarrado nos meus cabelos. Lembra lá do que estava literalmente amarrado nos cabelos de Beatriz? Na mecha de cabelo? Que ela entregou para Lemony? Vamos aqui, ó. Olha essa foto. Literalmente tem um nó amarrado no cabelo que Beatriz entregou para Lemony. E você pode perceber, ó, que é um nó branco, é um laço branco. E mais do que isso, parece uma fichinha de papel. Você pode ver aqui, ó, tem umas coisas serrilhadas aqui, ó, que são características de papel cortado, né? De papel cortado. Isso aqui parece muito um local onde se pode escrever alguma coisa. Então eu acredito que, literalmente, Beatriz escreveu uma pequena declaração de amor aí, né? Escreveu: Lemony, eu amo você para sempre. Lemony, quero me casar com você. Lemony, sim, eu aceito me casar com você. Porque ela já estava esperando o pedido de casamento e ela decidiu entregar para Lemony algo para representar esse pedido de casamento. E escreveu no poema: meu nó silencioso está amarrado no meu cabelo. Era para Lemony desatar o nó e ler a mensagem. Mas Lemony nunca fez isso. Pior do que isso, depois que recebeu a carta de 200 páginas, ele devolveu a mecha com o nó, com tudo, né? Então Lemony nunca percebeu que, na verdade, Beatriz queria sim se casar com ele. Provavelmente por isso, anos depois, quando ele finalmente reencontrou o poema My Silence Note e reencontrou essa mecha de cabelo, ele chorou bastante. Isso está escrito na carta que ele escreveu ao editor. Né? Na carta que ele escreveu ao editor. Então, ele escreveu que ele estava cheio de lágrimas, né? Quando finalmente encontrou não apenas o poema, foi o último item que ele encontrou, como também encontrou esses outros itens que estavam espalhados pelo mundo. Né? Então, não é para menos. Por quê? Porque ele finalmente entendeu como a vida dele poderia ter sido diferente se ele simplesmente tivesse entendido esta carta, que na verdade Beatriz queria se casar com ele, né? Queria se casar com ele. Ela teria esperado por ele. Ele poderia ter voltado, poderia ter sobrevivido, claro, à artimanha do Conde Olaf, poderiam ter se casado, vivido juntos por muito tempo, ter tido muitos filhos, e poderia ser uma vida totalmente diferente do que a vida solitária que ele acabou tendo, porque simplesmente não entendeu uma carta. Então, essa é o entendimento mais atualizado de My Silence Note. E comenta aí, por favor, o que é que você achou disso, né? O que é que você acha aí dessa forma de entender esse poema. E aproveitando e fazendo um pouco o meu jabá, vão aí na Amazon ou no Clube de Autores e procure pelo meu livro que eu escrevi, As Inteligências Littori, um livro muito legal, uma aventura de ficção científica, cheio de referências ao universo aí de Desventuras em Série. Espero que vocês se divirtam. Então, esse foi mais um vídeo do canal Beatriz Está Viva. Assine aí o canal, né? Se inscreva no canal, assine as notificações, porque o vídeo sai não sei quando, né? Não tem periodicidade nenhuma nesse canal. Eu realmente só publico algum vídeo quando tem algo relevante a ser dito. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixe aí seus comentários sobre o que você achou da teoria. Sem mais, até logo.